Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui hoje com vocês, né, para passar mais um pouco de conhecimento sobre gestão de custo industrial, né, o primeiro passo que é a elaboração do orçamento industrial. Eu gravei duas aulas, né? Na primeira eu trouxe ali as principais premissas, né, que devem contemplar dentro do orçamento industrial. Trouxe também um pouco mais sobre a divisão, né, dos elementos nas classes de custo. Depois eu gravei uma outra aula para vocês explicando ali a importância de segmentar o seu orçamento em três elementos: quantidade, escopo e preço unitário. E hoje eu vou trazer para vocês, né, a elaboração de um orçamento de mão de obra, né, um modelo de formulário para orçar a mão de obra própria, né? Alguns chamam de template, né, esse formulário em Excel. Tem gente que chama o orçamento de mão de obra de headcount, enfim, estou falando da mesma coisa, só citando aqui algumas formas de expressar isso para vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Essa aqui é uma planilha simples, tá? É para quem busca ali um padrão que vai conectar a mão de obra com alguns outros elementos na sua gestão, tá? E vamos lá. Então, como que eu, como que eu recomendo você fazer o orçamento de mão de obra, né? Quem não tem um padrão que te satisfaça, enfim, e quer dar uma aprimorada na maneira de fazer esse orçamento, ele começa, pessoal, aqui com o histórico do ano anterior. Então, eu busco aqui o meu registro de funcionários, né? O nome, o número de registro dele, o cargo atual, né? E aqui uma informação importante também, né? Unidades que operam em várias cidades, né? Qual que é o ponto dele do fretado? Então, informações simples, mas que vão dar subsídios para você seguir na elaboração do orçamento, né? Então, é, você vai partir dessa base, né? Aqui na minha planilha ela está em branco, né? Está em branco, tá? Porque eu não coloquei o nome das pessoas, mas você vai partir de uma base de funcionários já cadastrados, né, na sua unidade, tá ok? Então, o nome, número de registro, o cargo atual que ele está ali e o ponto que ele trabalha, tá bom? Bom, a partir daí, a gente vai preencher o orçamento. Então, eu separei aqui na frente algumas colunas que estão vermelho, amarelo, verde e azul, né? Então, o que que é o vermelho? É o headcount, né? É informações que você vai colocar sobre o headcount que ele faz na safra, tá? Então, aqui. Então, vai ser o centro de custo, né? Que você vai orçar essa pessoa aqui, né? O cargo dela, a escala de trabalho em safra, se você vai prever algum tipo de hora extra para essa pessoa, né? Algumas pessoas fazem plantão, então é previsto ali em uma certa periodicidade algumas horas extras, né? Algumas escalas que são, por exemplo, 5 por um no turno B e C, ela tem uma hora extra que a gente chama de estruturante. Essa hora extra já deve estar contemplada aqui dentro da escala. Então não é essa hora extra que eu estou colocando aqui. Eu estou colocando a hora extra, vamos dizer assim, não estruturante, aquela que eu preciso fazer conforme uma determinada necessidade da unidade, tá ok? Se o tipo de contrato dele, né, se é efetivo ou safrista, mês de férias, né, quando que você está planejando dar férias para essa pessoa. Então aqui eu preenchi dados relacionados ao orçamento de safra. Aí eu vou para o orçamento de entre safra, tá? Depois. Por quê? Vamos para esse exemplo que eu trouxe aqui, né? Fulano, né? Um registro aqui, eu inventei. Ele é um operador de produção de açúcar 3, tá ok? É, eu vou orçar ele esse ano na mesma posição? Vamos dizer que sim. Então, o centro de custo que ele está é a fábrica de açúcar. Ele é um operador, mas vou manter o cargo de operador de produção de açúcar 3. A escala ele vai trabalhar no 5 por um. Hora extra, não estou prevendo hora extra para ele na safra. É um contrato efetivo, né? As férias dele estão marcadas em janeiro. E na entre safra, qual que é o centro de custo, né? A gente tem aqui, pessoal, é, a- é comum, né? A gente
na entre-safra, migrar algumas pessoas, né? Ou a grande maioria das pessoas da produção vão fazer uma atividade de manutenção na entre-safra, desde ajudar no planejamento de manutenção, aprovisionamento, né? Programação, ali trabalhos de preparador e os próprios mantenedores também, caldeireiro, soldador, eletricista, instrumentista, né? Pessoas que receberam essa qualificação e estão aptas para fazer essa atividade na entre-safra. Então, nesse exemplo aqui, o fulano, ele, ele vai para a oficina de caldeiraria, né? E na entre-safra, qual que é a escala que ele vai fazer? Semana inglesa. Hora extra está previsto? Ó, eu coloquei aqui, ó, todos os sábados no mês de março, né? Então, normalmente ali, a hora que antecede a partida da usina, você já entra ali em processo de comissionamento. Então, é comum também, né, trabalhar alguns sábados, né, para fazer todos os testes, enfim. Nesse caso aqui, eu estou prevendo que ele vai trabalhar todos os sábados de março. É, E então, basicamente, é isso aqui, porque quando você é, vai para na entre-safra, os centros de custo produtivo, eu não tenho no que apontar produção, né? Então, eles vão ser cedidos para manutenção, né? Então, não sei se na unidade de vocês acontece isso, mas é comum essa migração de um centro de produção para um centro de manutenção. Então, para quem tem isso, né, é importante preencher essa coluna para você, porque boa parte, né, das pessoas mudam de centro de custo na entre-safra, né? Quem é da manutenção permanece sempre na manutenção, mas a produção, normalmente eles vão estar previsto 9 meses, né? O período de safra no centro de produção, centro de custo de produção, e depois os outros 3 meses que contemplam o ano letivo na manutenção. Beleza? Então, para isso é essa informação. Ah, uma outra informação importante, gente, aqui é o organograma de pensando nas funções de entre-safra, né? Então, o fulano, ele está na oficina de caldeiraria e na entre-safra ele faz uma atividade como um caldeireiro júnior, né? Então, assim, ele é um caldeireiro, mas é um caldeireiro ali que está iniciando, né? Fazendo atividades de menor complexidade. Então, quando você coloca isso aqui e já elabora o teu orçamento assim, a primeira coisa no planejamento de entre safra, quando você vai começar ele, né, 1, 2 meses depois de ter iniciado a safra, você já tem aqui uma base de como que vai ficar o teu organograma de entre safra, né? Então, para isso é importante já deixar esse mapeamento nesse headcount aqui. Base de formação também, né? Por exemplo, estou fazendo o orçamento. Eu sei que o fulano é um caldeireiro júnior. Então eu posso já prever aqui na entre safra um plano de formação para ele, né? Fazer uma qualificação, né, de um curso de caldeiraria intermediário ou até às vezes já um avançado, para que lhe permita desenvolver essa atividade de entre safra também, né? Tá ok? É, Então aqui eu falei de organograma e informação pensando nessa qualificação. E que um outro ponto importante que eu quero trazer para vocês é que, via de regra, né, a grande maioria das usinas, elas operam 6 meses, 9 meses, né, 9 meses do ano, né, e param 3 dos 12 meses. Então, só que nesses 9 meses, o aproveitamento de tempo geral é na ordem de 70%. Então, desses 9 meses, ela fica praticamente 3 meses parada. Mais os 3 meses de entre-safra, metade do tempo da usina ela está parada. Então, gente, é importante que haja um trabalho forte de desenvolvimento e qualificação da mão de obra própria para você diminuir serviço de terceiro da entre-safra. Eu acredito muito nisso. Então, daí a importância, desde a elaboração do orçamento, você já fazer esse mapeamento aqui.
tá? E fomentar isso com o time, né? Fomentar como? Cara, você dando curso e a pessoa se qualificando, né? Quando tiver uma vaga na manutenção, você e a pessoa tiver o interesse, ela se movimenta para essa área, né? Já é um benefício, né? Boa parte das pessoas que trabalham na produção estão tão em turno e já a manutenção tem mais gente no administrativo, então esse benefício faz a pessoa sentir vontade de também se qualificar. E promoções, né? Remunerar por isso, né? Diferenciar os operadores pelo seu nível de proficiência também na entre safra. Então, tudo isso são mecanismos que você pode utilizar para fomentar isso dentro da sua equipe, tá bom? É, E aí, por último aqui, é o orçamento de movimentações, né? É você aqui na elaboração do orçamento já olhar para todo o seu time e entender o que que você quer prever de reajuste salarial, de promoções, né? É, algum aumento de quadro, que deve estar relacionado aqui muito provavelmente com alguma necessidade específica, né? Ou redução de quadro ou desligamento, ou simplesmente eu não vou prever nada de movimentação, tá? Então, aqui tem a coluna, né? Do tipo da movimentação, né? Se é reajuste salarial, qual a diferença de reajuste e promoção? O reajuste a pessoa não muda de cargo, né? Ele só é feito um novo posicionamento dele na faixa salarial. A promoção não, é uma mudança de cargo, né? O desligamento ou redução de quadro, né? Que você pode colocar aqui, um aumento de quadro, né? Ou simplesmente eu não tenho nada previsto. Então você pode classificar para cada pessoa, já te permite fazer essa avaliação. É, o mês que você está prevendo fazer isso, né? É importante para distribuição do orçamento depois nos 12 meses. O impacto na classe de custo, né? Se você é, é, conseguir valorizar isso, senão não precisa, né? Aí muito provavelmente tem a sua área o setor de gente, ou recursos humanos, ou DAP, né? Não sei como que você chama, mas aí ele tem condição de valorizar cada item desse, inclusive os cargos que você está definindo ali do lado, tá bom? Então, normalmente esse impacto na classe de custo aqui, né, que é o impacto na folha, é importante para todo mundo ter uma linha de base, né? Sei lá, não, meu, para todas essas movimentações, o meu teto de gasto é 1% da folha de pagamento. Então, aí você vai ter que trabalhar dentro desse teto, escolhendo aqui como que você vai distribuir isso em movimentações aqui de pessoas, tá bom? E do lado a justificativa, né? Então, por exemplo, fulano lá, eu estou prevendo aqui para ele um reajuste salarial que vai acontecer no mês de junho. É, junho e dezembro são os 2 meses que eu acredito, assim, acho que funciona bem, sabe? Você travar movimentações para 2 épocas do ano, porque são ciclos de pelo menos 6 meses, você pode avaliar como que aquele funcionário se comportou nesse período, né? Quanto que ele se desenvolveu. Então, assim, desenvolvimento técnico, comportamental, né? E as entregas, tudo isso você consegue ali, pelo menos, você precisa de pelo menos uns 6 meses, tá? Então, por que junho? Ah, partiu a usina em abril, né? As coisas já estão mais estabilizadas, ele em junho você faz essa promoção salarial, né? E alinha também as expectativas daqui até o final da safra e da entre safra. Outro mês de dezembro também, você praticamente já fechou o ciclo de ano safra, então também te permite ter bastante subsídios de como foi aquele funcionário ao longo da safra. Então, junho eu estou olhando safra e entre safra. Dezembro eu estou olhando entre safra e safra. Então, 2 meses aí que eu recomendo você para fazer movimentações das pessoas, né? Principalmente em junho, desligamentos, né? Desculpa, em dezembro, desligamentos, né? Pessoas que alguma alteração que você vai fazer, por exemplo, de é, internalizar, é, terceirizar uma atividade que era interna, né? Então aí você vai fazer ali os desligamentos, enfim. É só uma sugestão. E
E por último, a justificativa, né? Por que que você está fazendo essa proposta de reajuste salarial? Então, eu coloquei aqui, ó, colaborador domina todos os postos de trabalho da fábrica de açúcar, cobre folga do gestor, na entre safra internaliza serviço de caldeiraria. Então, pensando nisso, né, é, a gente está propondo aqui um aumento para ele, né, tá bom? Então é isso, gente. Tá? Esse aqui é um orçamento de mão de obra, vamos dizer assim, já um 2.0, né? Porque eu não estou olhando só quantidade de headcount, não, eu já estou olhando aqui mais elementos que compõem a minha gestão de pessoas, tá? De maneira simples, mas com essas informações aqui, o analista que vai valorizar, que vai quantificar isso nos meses, né, para você, ele tem todas as informações que ele precisa para compor o custo, né, de 12 meses lá, tá bom? É, tem também, né, se isso ficar tudo dentro da sua alçada, né, você pode montar essa tabelinha aqui, né, onde você vai quantificar o que que é ordenados e salários de cada cargo, né, convênios de assistência social, benefícios, enfim. Aí aqui você pode pôr toda a composição do custo daquele cargo. E aí, você tem a cargo, orçado mês a mês, férias, tudo. Aí você consegue valorizar o seu custo total de mão de obra mês a mês de todos esses cargos, tá bom? Mas aqui estão as informações mais importantes para você poder eh, montar um orçamento, né? Que vai olhar além da quantidade de headcount, né? Mas ele já vai olhar para promoções, para reajustes, para qualificação da mão de obra. Ele já vai olhar aqui para você o local do fretado, pensando ali em sinergia. Tem muito dinheiro na mesa, dependendo da taxa de ociosidade que você tem das pessoas nos fretados. Então, aqui, sabendo as pessoas que estão em cada turno, você consegue medir a ociosidade do ônibus e fazer pequenos ajustes ali, né, alinhado, né, com as pessoas para poder do seu time para poder gerar uma redução de custo, né? Ou às vezes usar isso como subsídio para aprovar um orçamento para fazer reajuste de movimentações. Ó, eu diminuo um pouco o ônibus aqui, ponho e dou um ajuste aqui para algumas pessoas que eu acho importante reter, que são pessoas que entregam muito resultado e a gente quer valorizar. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, tá? Mas esse aqui, então, é a minha última aula do passo um lá, orçamento industrial, onde eu trago aqui um exemplo, né, um modelo de formulário para preenchimento de mão de obra, tá? Então, meu próximo vídeo agora, eu vou trazer para vocês, né, um pouco mais sobre o passo 2, que aí eu já estou com isso aqui pronto e a gente vai discutir ali a revisão orçamentária, né? Ver, normalmente isso acontece quando eu tenho meu orçamento passou o teto de gasto da unidade, né? Então, aí eu preciso fazer alguns ajustes. Aí eu vou trazer para vocês aqui como fazer esse ajuste, né? Como registrar esse ajuste, né? Para alinhamento tanto do seu time quanto da tua liderança aí, né? Os tomadores de decisão acima de você dentro da empresa, tá joia? Então, se você gostou, dá um like. Se você acredita que esse vídeo é importante para outras pessoas, por favor, compartilhe. E para mim é um prazer enorme poder contribuir na carreira e na gestão de vocês. Um abraço.